Fala pessoal, tudo bom? Eu tô aqui com o meu grande amigo Walter Longo. Walter, obrigado por receber aí. Eu que agradeço, Gabriel. O Walter, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque quando eu tinha acho que 18 anos, eu acabei conhecendo um aprendiz, não sei se você lembra disso, foi numa final, e eu entreguei um cartão que eu queria falar com ele, ele me recebeu, e desde então ele sempre me deu mentoria. É um dos caras que eu mais admiro em termos de conhecer de marketing, inovação e falar a linguagem de negócios dos clientes. Obrigado. Então, você acha que é um cara único aí no mercado. Muito obrigado aí. Não, eu que agradeço. Eu acho que, de certa maneira, Gabriel, quando a gente encontra pessoas como você na vida da gente, que tenham essa capacidade de ser um CEO, entendido CEO como essa capacidade de ter curiosidade, entusiasmo e otimismo, a gente tem que estar perto de pessoas assim. Então, desde o princípio, quando você falou 18 anos, eu percebi em você essas três características de curiosidade, entusiasmo e otimismo que eu chamo de ser um verdadeiro CEO. Legal, obrigado. E isso acho que é o que eu mais admiro também em você, porque assim, é muito difícil hoje em dia, com tanta inovação, tanta tecnologia, você ainda está curioso, pesquisando e está ajudando negócios tradicionais a se inovarem, né? Então... Exato. Aliás, eu talvez tenha assumido essa missão, né? Já faz bastante tempo, eu fui um dos primeiros que fui para a Singularity University, quando nem se falava da Singularity, né? Por isso, porque eu achava que daqui para frente, nesse mundo que nós estamos, empresas não morrem mais por fazer coisa errada, sim por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. Então, vamos dizer assim, me identificando com essa visão, eu procurei, em todas as empresas onde eu atuei, fazer um processo de mudança, e mudança rápida, entendendo que se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. Sim. E isso é contra-intuitivo, as pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Então, por isso, eu assumi isso como missão de vida e tenho procurado fazer isso nos últimos anos. Bacana. E você está para lançar um novo livro, né? Que é o Idade... Conta um pouquinho. O livro que vai ser lançado agora na segunda quinzena de outubro, ele se chama O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia. Esse livro, de certa maneira, nos mostra que muita gente acha que a Idade Média acabou em 1453, com a invasão de Constantinopla. E o que eu tento mostrar no livro é que a Idade Média não acabou naquela época, está acabando agora na nossa geração. E por que eu digo isso? Porque até hoje, tudo o que a sociedade fez estava baseado na média. Ou seja, a medicina estava até agora baseada em protocolos genéricos. Dizia assim, isso faz bem ou faz mal para a média da população, né? A educação era dada pela média, ou seja, você numa classe, independente da sua dificuldade ou facilidade do outro, a lição era dada pela média da inteligência daqueles alunos. Hoje a medicina genômica transformou a medicina em medicina personalizada. A educação à distância está fazendo com que eu possa ir tão fundo no assunto quanto eu queira, e se o outro tem facilidade ou dificuldade, ele demora mais ou menos. A média dominou a sociedade, inclusive no nosso segmento propaganda, né? Ou seja, de certa maneira, as audiências são sempre baseadas na média da população. Sim. Então, hoje, quando alguém escrevia um artigo no jornal, o editor falava, deixa eu fazer o artigo deste tamanho, porque esse é o interesse médio dos leitores sobre aquele assunto. E quem quiser saber mais ficava curioso e não sabia, e quem achava que aquilo era demais. Então, no fundo, a Idade Média prevaleceu até agora. E o que a gente está assistindo nesse momento é o fim da Idade Média e o início da Idade Mídia. E por que Idade Mídia? Porque nós todos nos transformamos em mídia. Hoje nós todos temos a capacidade de influenciar a sociedade, de emitir opinião, né? De alguma maneira atingir corações e mentes através de redes sociais, através dos blogs, através do YouTube. Ou seja, de repente o Brasil, que tinha uma centena de mídias, agora tem 200 milhões de mídias, que é toda a população. Essa é uma grande mudança, porque na mudança, o que ocorreu de principal é que há uma valorização da individualidade das pessoas. Cada um de nós nos transformando em mídia, nós ficamos empoderados, como se usa o termo. E ao nos empoderar, estamos cada vez mais mimados e exigentes. Não, isso é muito verdade. E sobre isso que você falou, sobre mimados, né? Como é que você sente que está o comportamento do consumidor com essas empresas de tecnologia que você aperta um botão, aparece um Uber na sua porta, você
faz um mercado pelo celular e 3 horas ele está na sua casa. E o que isso está mudando em termos de o comportamento do consumidor referente ao resto? A sociedade como um todo, graças à tecnologia, à internet e ao mass customization, né? Ela ficou completamente mimada. E eu dou alguns exemplos a você. Antigamente, nós tínhamos no carro 3 posições de banco, perna curta, perna média e perna longa. Agora o banco sobe, desce, se ajusta, etc. Né? Antigamente, se eu quisesse assistir um filme, eu tinha que esperar a Globo passar, ou qualquer canal de televisão passar. Agora eu entro na Netflix e assisto o que eu quiser, a hora que dá vontade. Sim. Antigamente, eu tinha que deixar a bicicleta numa estação de bicicleta. Agora eu simplesmente, com a Yellow, largo na porta a bicicleta. Ou seja, a gente está num processo cada vez mais de cada um faz o que quer e cada um quer tudo na hora. Eu, quando estava no carro, eu tinha a necessidade, às vezes, de saber do trânsito, eu ficava esperando a Rádio Trânsito falar do trânsito na minha região. Agora, com o Waze, eu sei o que está acontecendo na minha rua. Né? Então, tudo isso fez com que a sociedade fosse ficando, vamos chamar, mal acostumada, ou mimada, ou querendo tudo aqui e agora. Essa busca pela gratificação instantânea tomou conta das relações pessoais e comerciais. Então, uma empresa que hoje pede 60 dias para entregar um sofá está morta, porque essa pessoa que está comprando nem sabe se daqui a 60 dias vai estar morando naquele apartamento. A sociedade ficou efêmera, busca a gratificação instantânea, e isso é um enorme desafio logístico para todas as empresas. Né? E isso tem muito a ver com o que você fala, né? De empresas morrem por estar fazendo a coisa certa por muito tempo e não... Isso, as empresas morrem por estar fazendo, não mais por fazer coisa errada, sim por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. E claro que dentro dessa visão, nós temos que entender o seguinte: se uma empresa hoje ganhou dinheiro até agora desta forma, não necessariamente significa que o que a trouxe até aqui vai levá-la até lá. Sim. É essa mudança de era, como que eu chamo de idade média para idade mídia, que está mudando tudo. E eu queria dizer a você o seguinte, que eu me sinto um felizardo, e você deve sentir também, porque nós estamos num momento do mundo de passagem de era. Isso aconteceu 3 vezes no mundo. Aconteceu na Idade Média passando para a Renascença, aconteceu na Revolução Industrial e está acontecendo agora. Então, nós somos privilegiados por estarmos assistindo e participando, não apenas como coadjuvantes, mas como protagonistas de uma nova era que está começando e que, claro, vai trazer um novo mundo para todos nós, e nesse ponto eu sou muito otimista. Eu também. E eu acho que é muito legal, assim, porque é muito a forma como você enxerga, né? Você pode enxergar a tecnologia como roubar os empregos, ou você pode enxergar como criação de novos e te libertar tempo para fazer coisas que você não tinha, né? É isso. No fundo, eu vejo... Muita gente fala que a inteligência artificial é perigosa, vai tirar os empregos. Eu tenho a visão do IA, ou da inteligência artificial, como aquilo que veio para nos tornar ainda mais humanos. Ou seja, o que a inteligência artificial vai fazer é transformar homens e mulheres em super-homens e super-mulheres. Então, um médico vai ter à disposição a inteligência artificial que vai fazer uma análise da minha tomografia e compará-la com 1 milhão de outras, para que ele tenha tempo de conversar comigo. Sim. De perguntar sobre a minha vida, sobre meus hábitos. Então, o médico vai se tornar mais humano. O médico vai deixar de ser tutor para ser mentor na sua relação com seus pacientes ou com seus clientes, vamos dizer assim, né? E isso vai acontecer em todas as áreas. Na hora em que eu amplio a minha produtividade, sobra tempo para eu ser mais humano. No dia que existir o carro autônomo, eu vou ser mais humano, eu vou estar no banco de trás brincando com meu filho, eu vou estar namorando a minha mulher, eu vou estar fazendo aquilo que a humanidade me deu como objetivo de vida. Porque dirigir e todos os outros atos mecânicos eu posso transferir para a inteligência artificial. E isso é o lado bacana, quer dizer, no fundo, a inteligência artificial não veio para roubar empregos, e sim para nos tornar mais humanos. Não, eu acho muito legal. O que eu vejo assim tem, tipo, numa área específica, né, é educação, né? Educação, a gente está com... O modelo de educação é do século XIX. É isso mesmo. E eu falo isso porque, assim, hoje eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses e o que eu menos quero é colocar ela no modelo de educação tradicional. Porque eu vejo que coisas que é mais importante ela aprender é, tipo, como curiosidade, finanças pessoais, entre outras disciplinas que, se ele for para a escola, ele vai aprender matemática, vai aprender Bhaskara, log, coisas que você não vai usar no dia a dia,
Mas você vê que não tem hoje, não está adequado para o mundo que a gente está indo, né? Que vai tornar a pessoa curiosa e pronta para ela ficar nesse ambiente de mudanças tecnológicas e rápidas. Olha, você está tocando um ponto que é importantíssimo, que tem a ver com um livro que eu vou lançar no ano que vem, que se chama Trilema Digital. E nesse livro eu falo muito isso sobre o crescimento da exteligência e a diminuição da inteligência. Ou seja, até pouco tempo atrás, quando eu era pequeno, e você mesmo na sua escola, você guardava tudo na sua cabeça. Sim. Então, quais são os afluentes à margem direita do Amazonas? Vai tudo na minha cabeça. Quais são os rios que banham a Mesopotâmia, Tigre e Eufrates? E as pirâmides do Egito, Kelps, tudo a gente guardava. Sim. Tabela de elementos químicos, tudo era guardado na cabeça. E por que eu guardava na cabeça? Automaticamente, meus neurônios começavam a fazer sinapse. E eu começava a ter insights, ideias, questionamentos. Por quê? Porque sem que eu pedisse, os meus neurônios faziam a sinapse e geravam novas ideias, novos conceitos. Na hora em que eu decido que eu não preciso mais colocar tudo na cabeça, diminuindo o índice de leitura, diminuindo a curiosidade, porque na hora em que eu precisar estar no meu celular, no Google, na internet, claro que lá tem muito mais informação do que eu podia armazenar, só que lá não faz sinapse. Então nós estamos no início de um processo preocupante para a sociedade, que é cada vez mais exteligentes, que é essa inteligência em rede, né, fora de cada um de nós, mas cada vez menos inteligentes, geradores de insights e criatividade. Por quê? Porque ao não colocar tudo na cabeça, os neurônios não conseguem fazer sinapse e você não gera as teses, insights, causas e assim por diante. Começa a ficar mais superficial, né? A pessoa que antes se aprofundava numa matéria, ela hoje começa a acompanhar só a manchete. E aí... É isso. Não, e o pior, acompanha a manchete e já tem uma opinião formada sobre aquilo. Já tem uma opinião formada e discute com toda a razão. Discute com toda a razão. Nós estamos nos transformando em scanners humanos, não é? 85% do que é consumido na internet é puro entretenimento. Ou seja, as pessoas não estão usando essa biblioteca de Alexandria que tem no bolso para buscar informação, para estudar, para pesquisar. Estão usando apenas para ver gatinho estourando balão, quer dizer, para ver o Whindersson Nunes, quer dizer, só para ver entretenimento. Então, claro que nós estamos com talvez a maior máquina genial de inteligência dentro do nosso bolso e estamos não usando essa máquina. Ou seja, daqui para frente, toda essa tecnologia, ela vai gerar uma nova forma de inequalidade social. Assim como existiam brancos e negros, ricos e pobres, agora vão existir curiosos e descuriosos. A internet é o melhor dos mundos para o curioso e também para o descurioso, porque desobriga ele de saber as coisas, porque na hora que ele quiser vai estar lá. E o que eu acho mais incrível é que assim, ela dá acesso, né, para quem não tinha. Se ele quiser fazer um curso numa universidade lá fora, ou estudar inglês, qualquer coisa da internet, ele não tinha esse poder de pagar uma escola ou fazer isso. Tem a chance, você pega a Harvard inteira legendado em português, não precisa nem saber inglês. Não, e às vezes tem gratuito. Absolutamente gratuito. Então, assim, o que é importante é o seguinte, toda a informação do mundo está disponível para qualquer pessoa que mora em qualquer ponto do planeta. O que para mim é um pouco frustrante e quase que dá necessidade de eu tomar Lexotan, tal a minha aflição, né? É que as pessoas não estão usando isso. Quer dizer, antigamente, você morar em São Paulo era diferente de morar no interior do Piauí, porque lá você não tinha acesso à informação. Agora você tem. Então, a limitação agora não é mais do conhecimento, é uma limitação mental de não ir em busca do conhecimento. Nós, de certa maneira, democratizamos o conhecimento. E essa democratização, infelizmente, não está sendo aproveitada, pelo menos ainda. E as escolas são culpadas disso por não desenvolverem o espírito curioso das pessoas ou dos seus alunos. Não, com total razão. E o que você acha assim, do mercado de marketing e comunicação em termos de mudança? Tem toda essa mudança do comportamento do consumidor. Como é que você vê que as empresas devem estar atuando nesse mercado? Como é que... O marketing está passando por uma transformação brutal e eu acho que essa transformação ainda não foi entendida por todos. O grande problema da indústria do marketing é o chamado legado. Aliás, se Deus tivesse legado, não tinha feito o mundo em 7 dias, porque ia demorar muito mais, tá certo? Quer dizer assim, o legado, quando você tem alguma coisa que já existe, implantar alguma coisa num lugar dessa é sempre mais difícil.
Sim. Né? Então, vamos dizer assim, antigamente você fazia uma campanha, demorava 3 meses para fazer a campanha, depois botava o mesmo comercial em todas as televisões e a campanha estava feita. Agora você precisa de todo dia fazer um post em cada lugar. Claro que, por outro lado, é muito mais simples fazer isso do que as grandes campanhas. Por outro lado, a remuneração do diretor de criação ainda é a mesma daquele tempo, então ele ganha muito para fazer um post. E ainda fica louco porque ele todo dia muda o negócio. Tem que mudar. Então, assim, no fundo, o mundo do marketing, da comunicação, tem que se reinventar. Tem que partir de outros princípios, porque também a ideia de ter um departamento de marketing digital também não resolve. Sim. O digital é um meio. Então é assim, o que mudou não foi se antes eu punha na mídia massiva e agora estou botando na digital. Não. A diferença, a grande mudança é assim. Antigamente havia um monólogo das marcas para com as pessoas. Agora há um diálogo. Essa mudança muda tudo, na forma como você fala, nos processos, nos custos. Antigamente, eu emitia uma informação para milhões ao mesmo tempo. Agora eu vou continuar emitindo para milhões, só que individualmente. Sim. Mensagens diferentes para cada pessoa aos milhões. Claro que para que isso ocorra, eu tenho que mudar tudo. Essa mudança tem que ser geral e irrestrita. Mas a resistência, a mudança ainda é uma das grandes forças do universo. Né? Nós temos uma enorme resistência à mudança. E quanto mais uma pessoa especialista, mais ela resiste à mudança. Porque ela aprendeu tanto aquilo, ela sabe fazer aquilo tão bem, não é? Ela fica com aquela sensação, ai que pena, era tão bom fazer aquilo. Sim, não adianta chorar. E aí a pergunta é assim, o que a gente deve fazer para entrar nesse novo mundo? Se eu falasse em termos religiosos, eu diria, segura na mão de Deus e vai. É assim que funciona. Sim. Você não vai entrar no mundo digital ou pós-digital com receios, com dificuldades. Você tem que se jogar. E sem medo de errar, né? Que é uma das características dessa nova era. Assim, né? Olha, quando os judeus fugiram do Egito em busca do novo mundo, da terra prometida, e de repente eles se viram frente ao Mar Vermelho, fechado, inexpugnável, e o exército egípcio atrás querendo pegá-los, tá certo? E aí a gente ouve, quando é pequeno, faz a primeira comunhão, ouve os 10 mandamentos, a gente ouve que de repente o mar se abriu e os judeus passaram, não? Na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, o mar não se abriu e os judeus passaram. Os judeus estavam tão convictos de buscar a liberdade e tão certos de que aquele era o único caminho que eles queriam, com tal determinação que eles se jogaram ao mar. E Deus ficou tão emocionado e tão impressionado com a coragem e determinação daquele povo que abriu o mar para eles terminarem a travessia. Então, é muito diferente do que a gente fala. Ou seja, se eles estivessem botando o pé na água para ver se está quente ou frio, estavam fazendo pirâmide até hoje. Ou seja, o que a gente deve fazer nesse momento? Nós estamos em frente ao Mar Vermelho com o exército egípcio atrás. Nós não podemos recuar e não sabemos como avançar. A minha resposta para isso é, vamos nos jogar de maneira entusiasmada nesse novo mar. O mar vai se abrir na direta proporção do entusiasmo com que a gente se jogue nele. Né? E o desconhecido significa errar, fazer de novo. Né? Isso significa realmente a gente deixar de lado a insegurança e falar assim, o grande risco é não arriscar. Isso é uma das coisas que eu mais vejo cometendo assim, em projeto. As pessoas querem fazer um projeto de tecnologia e querem lançar ele perfeito, com 10 features, não sei o quê, e não lança e não faz nada, e fica 2 anos, tá fazendo aquilo, não vai, e o tempo passou, já tinha a chance de ter colocado alguma coisa, ter errado, ter aprendido e ter melhorado e tá vivendo isso. Isso é algo interessante que você está falando, que tem a ver com essa passagem de era. Porque hoje as empresas não têm mais que buscar o ótimo, tem que buscar o suficientemente bom. Né? Ou seja, desde que a gente lançou o iPhone, quando o Steve Jobs lançou o iPhone, veio finalmente para o mundo um novo conceito que acabou se incorporando à gestão corporativa, que é o conceito de upgrade. Ou seja, quando o Steve Jobs lançou o iPhone, o Steve Jobs tinha noção que ele tinha uma bateria que era muito fraca, que a tela não tinha boa definição, que o som não era alto. Ou seja, ele sabia que aquilo não era o ideal e o perfeito, mas ele estava suficientemente bom para mudar a história daquele tipo de aparelho. Sim. Então, a gente tem que pensar que daqui para frente a nossa relação com o mercado é uma relação de upgrade constante. Por quê? Porque no mundo das máquinas foi isso que aconteceu.
Antes do iPhone, qualquer máquina que eu comprasse, eu já sabia o que esperar dela o resto da vida. Eu compro uma geladeira, eu sei o que ela vai fazer para mim o resto da vida. Né? Eu comprava um aspirador de pó, eu sabia o que esperar dele nos próximos 10 anos, tá certo? De repente vem um iPhone que eu compro para telefonar e ele de repente vira uma bússola, de repente ele descobre a música que está tocando no ambiente, ou seja, ele vai aprendendo novos truques já de posse minha, ou seja, já na minha mão. O conceito de upgrade alterou a relação homem-máquina e hoje um Tesla de repente apresenta novos features depois de eu ter comprado aquele carro. Total. Né? Então esse conceito de upgrade tem que ser levado para a gestão das empresas. Eu posso sim ir evoluindo na minha relação com meus clientes durante a gestão dessa relação. Eu posso ir melhorando o produto, faço o produto, não está bom alguma coisa, eu mudo o produto e através do upgrade aquilo vai melhorando. E o mais legal é que agora a gente está entrando numa era que é do machine learning, né? Então, além de você colocar, a máquina vai aprendendo com o seu comportamento para aquele software ir ficando cada vez mais personalizado. Nós temos ali na nossa frente o Alexa, que vai aprendendo meus comportamentos, as minhas músicas, as minhas preferências, e tem sido uma assistente impressionante para mim. Esse Alexa da Amazon custa $49, quer dizer, uma bobagem, mas está virando uma assistente individual espetacular, porque ela vai aprendendo minhas necessidades, meus hábitos, meus comportamentos, e já isso vai estar incorporado à geladeira, vai estar incorporado à iluminação da minha casa, a temperatura. O Nest, o meu celular avisa quando eu chego em casa a temperatura que eu gosto e o ar-condicionado é ligado naquela temperatura. Sim. Esta relação homem-máquina é a coisa mais espetacular que está acontecendo, né? Novamente, nós não teremos a inteligência artificial separada do homem. Nós viraremos super-homens e super-mulheres em aliança com a inteligência artificial. Vai ser um princípio da coevolução que está apenas começando. Pô, que legal. Walter, obrigado. Imagina, foi um papo ótimo. Obrigadão. Obrigado. Valeu, pessoal.